Fala pessoal, bom dia. Vamos lá para mais um giro de mercado e hoje, dia 26 de setembro, terça-feira, né? A semana ontem começou somente com o Boletim Focus e agora a gente já começa a enveredar por os outros indicadores, né? A semana começa a ganhar força a partir agora dessa terça-feira, a agenda econômica já começa a ficar um pouco mais robusta e já começa a sinalizar algumas direções para o mercado, beleza? Porém, nós temos aí dois fatores que vêm pesando bastante agora, ainda mais ontem, ganhou bastante notoriedade, que é a questão da crise imobiliária lá na China, né? A Evergrande voltando aí ao cenário novamente, não pagando o bônus, né, que deveria pagar, e isso acaba afetando bastante o humor dos investidores, né, no mundo todo, até porque um dos pontos que é o direcionador de mercado é a retomada econômica da China, né, e o setor imobiliário pesa bastante. Então, isso acaba jogando um balde de água fria na cabeça dos investidores. A galera já estava meio que desanimada com a questão do aumento da taxa de juros norte-americana, né, uma possível elevação da taxa de juros norte-americana, e isso dificultando aí cada vez mais a retomada, né, o ritmo de crescimento global. Beleza? Bom, e lá nos Estados Unidos também, né, o que pesa bastante é uma possível paralisação devido a esse impasse, né, lá em termos orçamentários, que está assolando ali o governo norte-americano, e isso também pesa na cabeça dos investidores, beleza? Isso a gente já vai passar rapidinho por lá, mas antes de mais nada, para você que está chegando agora aqui no canal, você ainda não me conhece, eu sou Vinícius Vilas Boas, assessor de investimento da XP Investimentos e sócio do escritório Cashwise. E se você ainda não tem conta na XP, aqui na descrição do vídeo tem um link de abertura de conta, só clicar, abrir a sua conta, não paga nada, não tem taxa de manutenção, e assim que chegar até minha base de clientes, eu vou fazer uma reunião com você para entender o seu momento de vida, o seu perfil de investidor, que você vai preencher um questionário, que é o Suitability, né, que é o perfil de investidor, para que a gente possa entender o seu perfil e assim a gente montar aí uma melhor estratégia que esteja alinhado com o seu perfil e o seu objetivo final, beleza? Bom, e se está chegando agora aqui no canal, não deixe de se inscrever, de dar o like, compartilhe esse vídeo com seus amigos, use aqui os comentários para qualquer dúvida que vocês tiverem. Se eu puder sanar, será sanada essa dúvida. Caso contrário, eu vou buscar as respostas e trazer aqui para vocês, beleza? Bom, agora vamos aqui diretamente para o vídeo para entender o que está acontecendo no mundo, né? Aqui é um Morning Call com fatos e dados sem viés. Eu não vou dar call de compra nem de venda de ativo. Qualquer ativo que eu mencionar aqui no vídeo não tem nenhum tipo de recomendação, nem de compra e nem de venda. E lembrando que ali embaixo, quando eu abrir o Profit Chart, vai ter ali a carteira do Descomplicando Finanças. Essa carteira é uma carteira que eu aporto R$ 500 todo mês, né? Então, não sigam a carteira, os ativos da carteira. Essa carteira tem o objetivo simplesmente de mostrar para vocês, quando vocês compram bons ativos e são resilientes, né, pacientes e disciplinados com os aportes, você consegue sim construir um bom patrimônio ao longo do tempo, beleza? Bom, vamos seguindo agora aqui. Nós temos aí Ásia e Pacífico majoritariamente no campo negativo, Europa também majoritariamente no campo negativo, e isso muito impactado por esses dois fatores que eu mencionei no início do vídeo, né, ali na introdução. Então, nós temos a crise imobiliária lá na China, né, tendo um vulto muito grande na cabeça dos investidores, ainda mais agora com a Evergrande, né, que falhou no pagamento de 4 bilhões de yuans. Né? Então, são os bônus domésticos que ele precisava pagar, adiou a sua reunião para poder negociar esse pagamento e acabou não pagando, certo? Então, isso preocupa bastante, provavelmente, né, ainda não vem nem como é que está a cotação do minério de ferro, mas depois, lá no Telegram da Cash, não deixem de avaliar, de analisar ali o relatório que a Janaíne vai colocar para vocês sobre as commodities. Né? Ela vai falar bastante ali sobre minério de ferro também, certo? Então, isso ontem pesou no minério, acabou pesando também na nossa querida Vale, que trouxe o nosso Ibovão aí até mesmo para o campo negativo. A gente até não fechou tão negativo assim frente ao que está acontecendo no mundo, até porque
Hoje, né, ainda tem ali o nosso IPCA 15, né, a nossa prévia do IPCA aí de setembro. Então, tem uma leitura, os indicadores que tendem a sair podem fortalecer aí a economia. Então, vamos aguardar sempre, beleza? Bom, mas com essa dor de cabeça imobiliária lá na China, isso acaba pesando muito no humor do investidor. O investidor acaba saindo um pouco mais da renda variável, né? Então busca um pouco mais a renda fixa. A gente chama isso de risk-off, certo? Bom, ontem os treasuries americanos, eles também puxaram um pouco mais, né? Renovando aí as suas máximas. Isso fez com que o fantasma, né? Ainda mais que o Khashoggi mencionou ontem também, que para chegar até a inflação de 2%, nos Estados Unidos, precisará subir taxa de juros, né, e permanecer com essa taxa de juros mais alta. Então, com isso acontecendo, nós temos a paralisação, né, uma possível paralisação lá nos Estados Unidos. Então, isso também acaba afetando muito, né, porque uma paralisação ali no governo norte-americano, isso acaba gerando um problema muito grande em relação a risco de crédito, né? Então, isso pode afetar a classificação de risco, né, de crédito, novamente, dos Estados Unidos, que já teve um downgrade aí. Então, pode ter mais um, se tiver essa paralisação, e isso vai estressar o mercado. Isso tende a estressar o mercado. Então, fiquem muito atentos a isso. Por isso que a gente vê ali Ásia e Pacífico majoritariamente no campo negativo. Então, nós tivemos aqui Hong Kong liderando as perdas ali com 1,48% de queda. Nós temos também KOSPI da Coreia com 1,31% de queda, as duas maiores quedas. E no campo que perdeu menos, nós temos aí Xangai perdendo 0,43%. Olhando para a Europa, nós só temos ali o FTSE 100, né, que é a bolsa do Reino Unido, que está 0,02% de alta, está neutro basicamente, mas o restante majoritariamente no campo negativo, tendo a maior perda aí, CAC da França, né, com 0,82% de queda, né, nessa sessão até o momento, certo? Bom, a atenção dos investidores vai toda ali na zona do euro, esperar todos os dados de inflação que tende a sair na zona do euro, né? Os dados também que vão sair de inflação que vão sair nos Estados Unidos, né? Sai o IPCA essa semana, tem uma leitura do PIB norte-americano, isso pesa também, né? Tem uma tensão. Então a galera fica cautelosa. Obviamente que nessa cautela a galera tende a ser um pouco mais pessimista, né? Um pouco mais pessimista, até porque está acontecendo muita cagada no mundo, né? Então, o problema da crise imobiliária chinesa pesa. E agora, com esse problema nos Estados Unidos, nesse impasse orçamentário, por quê? Os Estados Unidos também gasta bastante, né? O governo atual tem um gasto muito alto. E a extrema-direita, ela tenta fazer com que o governo não gaste tanto. Isso já teve uma discussão lá atrás, quando começou a ter um possível calote da dívida norte-americana, aonde o Congresso solicitou que aumentasse, né? O governo estava precisando que aumentasse o teto da dívida, certo? Para que ele pudesse se endividar mais. Só que o Congresso, né, a Câmara virou e falou o seguinte: não, vamos começar a trabalhar a redução de gasto. O aumento da dívida, do teto da dívida, só tende a trazer problemas, né? É como você não está fechando o seu orçamento no positivo, você tem o LIS, né, que é o seu limite ali do cheque especial, e você não quer gastar menos, você só quer que o banco continue aumentando o seu limite de cheque especial. Uma hora você tem que pagar, né? Agora, conforme você vai aumentando esse LIS, mais juros você vai pagando, né? Quanto mais você vai aumentando esse teto da dívida, maior é o custo dessa dívida, até porque a gente vê que os fatores que estão influenciando o aumento ali dos rendimentos dos treasuries, como o Japão reduzindo as suas compras, né, de títulos norte-americanos, até porque o Japão ia sair, né, tinha a possibilidade de sair da política ultra frouxa, né, que é aquela política de juros negativo. A China também reduzindo um pouco mais as suas compras sobre os títulos norte-americanos, isso reduz a demanda, né? E o governo norte-americano continua se endividando e emitindo títulos.
certo? Então, o rendimento desses títulos, quando a demanda é baixa, né, é menor, muito menor do que a oferta, o rendimento dos títulos continuam subindo. Esse custo da dívida, até porque para atrair novos investidores, né, para comprar, o prêmio tem que ser bom. O prêmio tem que ser bom. Então, começa a subir ali os custos. E isso encarece a dívida norte-americana. Então, se endividar, o governo se endividar, tende a somente a se enrolar. Então, esse impasse vem para poder tentar controlar isso, né? Possivelmente, a gente não sabe o que está acontecendo nos bastidores, mas a minha leitura é para que esse controle ocorra para evitar que tenhamos novos problemas no mercado de dívida, de títulos da dívida norte-americana. Então, por isso que isso pode vir a paralisar o Congresso e, paralisando ali o governo, vai gerar mais problemas, beleza? Por isso que a galera agora busca segurança. Ontem os treasuries americanos tiveram rendimentos renovando as suas máximas, né? Hoje a gente já vê ali que os rendimentos já começam a ceder um pouco mais, né? Então entrega parte do prêmio que ganhou ontem, né? Nesse momento, vamos ver quando o mercado norte-americano abrir, se isso tende a virar ou não, beleza? Bom, vamos agora aqui para o nosso Brasilzão, né? Depois dessa introdução toda aqui, vamos olhar aqui como é que está o nosso Ibovão da massa, né? O Ibovespa fechou basicamente no 0 a 0, né? Neutro ali, 0,07% de queda, né? Chegou a figurar um pouco mais. Nós temos aí uma consolidação aqui, né? Entre 115 mil pontos, né? E os 119 mil pontos, né, os 120 mil, vamos botar dessa forma. Ontem foi basicamente neutro, né? Então mostra uma indecisão, porque ontem pesou não somente... Cadê o meu monitor de mercado? Bom, ontem pesou não somente a Vale, né, e os bancos, que acabaram os grandes bancos pesando, o Banco do Brasil pesou, Bradescão pesou, somente Itaú, né, que basicamente ficou ali no campo positivo, né, 0,30% de alta. Né? Isso acaba tirando um pouco o peso da queda do Ibovespa. E a nossa querida Petro, que fechou aí com 0,65% aí de alta, tanto na preferencial quanto na ordinária. Então, isso acabou deixando ali basicamente nosso Ibovão da massa no 0 a 0 em compasso, né, de espera aí para a agenda que sai hoje. Que hoje nós temos ali, nós temos essa semana, né, e hoje começa a nossa leitura, só para não ser leviano aqui e falar besteira, né, vamos botar já aqui a agenda de hoje. Então, hoje nós temos aqui a ata do Copom, né, que a gente vai entender o que está na ata e que não ficou tão claro assim no discurso do Campos Neto. E nós temos aí a prévia do nosso IPCA, da nossa inflação. Né? Então, depois aqui eu vou falar melhor sobre isso, né? Sobre a inflação. Beleza? Um outro fator que acabou gerando um estressezinho, né, foi simplesmente a curva de juros que começa a se inclinar um pouco mais para cima, né? Justamente impactado por esses riscos que estão acontecendo lá fora. Então, o possível aumento dos rendimentos norte-americanos, isso acaba influenciando e impactando aqui também no nosso Brasil, né? Não só aqui, mas também no mundo todo. Então, os títulos norte-americanos eles acabam gerando um impacto positivo ou negativo para o mundo, né? Porque se os rendimentos dos títulos começam a subir, muita gente tende a correr para lá, né? Porque você pega ali 4,95%, né? 5%, vamos botar assim, ao ano dolarizado, a galera tende a correr. Aqui no nosso Brasil ainda tem oportunidade, né? Ainda é atrativo, mesmo com os rendimentos chegando a esse patamar e os nossos juros estando no patamar em que está, ainda é atrativo o carrego de dólar aqui. O que acaba fazendo com que a galera não entre com tanto dólar? Simplesmente fatores de risco. Nós temos ainda aqui incertezas fiscais que pesam, que se nós tivéssemos uma clareza no nosso fiscal, um orçamento mais controlado, acredito que teríamos mais dólar no Brasil, mais investimentos estrangeiros, a nossa bolsa estaria em outro patamar e a doleta aqui também estaria aí, vamos botar assim, alguns analistas já avaliam aí, se estivesse isso tudo certinho, um dólar abaixo de 4,70, 4,80.
né, estaria ali circulando, né, nessa região. Mas as incertezas fiscais não nos permitem ter esse tipo de cenário internamente ainda aqui. Mesmo com uma revisão do PIB ontem, né, pelo Boletim Focus para cima, indo ali para casa, deixa eu pegar aqui para vocês, foi para 2,92% no ano. Então, assim, isso é positivo, mostra que as nossas atividades econômicas estão indo muito bem. Isso reflete no resultado das empresas, mesmo que a galera fale assim, mas a maior parte do PIB é o agro que... Calma, galera, calma. Pense da seguinte maneira, o PIB indo para cima, né, subindo, a gente está indo muito bem, certo? Está surpreendendo. O nosso PIB tende a surpreender, isso é um fato. Isso é um fato, né? Agora, se os dados vão corroborar com os fatos, é uma outra questão, certo? Mas vamos lá, fatos e dados. O fato é que o PIB vem tendo uma leitura positiva constantemente. Isso tende a permanecer. Isso tende a permanecer. Qual é o nosso problema interno? Questão fiscal. Enquanto o fiscal não se resolver, porque a gente só vê a questão de aumento de arrecadação e não vê nenhum tipo de corte de gasto, que é o que a Câmara lá nos Estados Unidos está nesse impasse. Vamos cortar gasto, porque gastar demais não é saudável para qualquer economia. Então, esses são os pontos, né? Por isso que a gente bate bastante, muita gente acha que é besteira, mas não é. O governo tem o mesmo orçamento que você dentro de casa. Você dentro de casa, você precisa fechar no positivo para que você não venha enfrentar problemas futuros, certo? Nem você e nem seus filhos, certo? Então, esse problema da curva de juros, né, inclinar, acaba tirando um pouco mais da atratividade do mercado da renda variável e a galera fica um pouco mais cautelosa. Obviamente, aqui, nesse imbróglio todo aqui, nessa salada de ativos que nós temos aqui, tem muita coisa, obviamente, com oportunidade, muita coisa mesmo. Só que você precisa fazer a sua análise fundamentalista. Ganhar dinheiro no mercado financeiro gera trabalho, né? Porque você precisa ler e você precisa se dedicar. A não ser que você vá seguir as carteiras recomendadas, né, das corretoras. Aí você precisa conversar com o seu assessor de investimentos para entender se aquele ativo ele está ligado, né? Vamos botar assim, ao seu perfil de investidor, porque não é qualquer perfil, porque se você tem um perfil moderado, você pode ter ali ações na carteira, mas será que você pode ter uma carteira muito concentrada em ativos de crescimento e concentrada em um determinado setor? Então, conversa sempre com o seu assessor, que o seu assessor vai poder te dar a melhor assessoria possível. Caso o seu assessor não faça, aí você tem que buscar um outro assessor. Estou aqui, o pessoal da Cash está aqui para fazer um excelente trabalho, beleza? Vem aqui para XP, vem para Cashwise que a gente vai fazer um excelente trabalho com você. Show? Bom, vamos falar da Doleta. Doleta ganhando um pouco mais de força, isso reforçando a questão do risk-off, né, da proteção. Isso aqui é basicamente uma chamada de proteção aqui, né, uma montagem sobre a proteção que pode ocorrer no mundo. Então, a galera toma um pouco de... mantém aqui o nosso Ibovão, que está da ponta alta do caixote, se nós colocarmos, já está ali no semanal, desculpa. Vamos botar aqui, deixa eu só reduzir um pouco mais, pronto. Vai ficar melhor e vou tirar essa FIBO. Né? O que acontece? Nós temos aqui o Ibovespa basicamente encaixotado, né? Eu vou voltar àquela velha imagem, vou tirar tudo isso aqui e trarei aqui aquela velha imagem que nós já víamos, da galera que me acompanha já de um bom tempo, né? Desde aqui de agosto de 2021, o Ibovespa vem trabalhando dentro dessa consolidação grande aqui, certo? Dessa indecisão. E muito impactado pela indecisão e incertezas fiscais, certo? Então, teve a questão da preparação para o ano eleitoral, que foi, depois teve a mudança de governo e esses problemas fiscais continuaram assolando aqui as nossas mentes, certo? Então, hoje nós trabalhamos aqui na ponta alta do caixote e essa consolidação aqui, ó, nós temos uma outra consolidação, né? Porque
estava quase que tudo resolvido, né? Porque tem outros fatores que estão acontecendo, né? Que favorecem uma bolsa para cima, que favoreceriam, né? Uma bolsa para cima. Só que depois nós tivemos Jerome Powell mencionando que os juros americanos podem se elevar novamente, né? 12 dos 19 diretores do Fed votam para isso, né? Acreditam nisso, para poder trazer a inflação para baixo. E isso acaba gerando um problema no mundo. Aconteceram problemas em relação a crises bancárias nos Estados Unidos, né? Tivemos problemas, quase um calote do governo norte-americano, problemas no mercado de títulos norte-americano, com o Japão também querendo mexer na sua política monetária, muita coisa acontecendo, crise imobiliária na China, muita coisa acontecendo que faz com que os investidores globais se mantenham em período de cautela. Agora, você que é um investidor de longo prazo tem oportunidade. Nessa salada toda aqui que eu mencionei para vocês, tem oportunidade. Agora, qualquer coisa que você comprar hoje e ter paciência para esperar o futuro, vai subir? Pode subir. A probabilidade de acerto é muito alta, porque tem muito ativo que apanhou e apanhou bastante. Então, se você meter a mão ali no saco e tirar uma bolinha dessa, ficou até meio estranho, mas o que pode acontecer? Você pode ter uma taxa de acerto muito grande, mas o grande lance é faça um bom stock picking, né? Entenda basicamente, diversifique bastante ali, não concentre muito seu patrimônio em um determinado setor, faça uma boa estratégia ali, monte uma boa estratégia entre ações de dividendos, ações de crescimento, fundos imobiliários de papel, fundos imobiliários de tijolo, para que você possa realmente ter um melhor portfólio, para que possa diluir a sua volatilidade e entregar uma rentabilidade show de bola aí que você pretende ter para o seu crescimento, né, e desenvolvimento patrimonial. Show? Agora vamos aqui para o calendário econômico de hoje. Hoje nós temos a ata do Copom, conforme eu falei. Aqui a gente precisa ver o que está na ata, né, que não tinha ficado tão claro assim no discurso do Campos Neto, certo? Porque aqui vai ser mais interpretação de texto da galera. Bom, aqui só lembrando aqui, eu quero ver agora aqui na mente, né? O que a gente fala que está na ata, que não ficou tão claro assim no discurso, é porque às vezes no discurso ele não quer dar tanta pista assim do que pode ocorrer, certo? Então ali na leitura é que alguns analistas conseguem pegar, né, o pulo do gato. Aí dali começam a ter a sua própria expectativa, a sua própria análise, e carregar isso para o futuro, para as próximas decisões, beleza? Bom, leitura do IPCA 15, né? Aqui o que pode acelerar, muitos analistas veem aqui a questão do aumento do petróleo, né? Aumento dos combustíveis, isso vai acelerar o setor ali de transporte, né? O impacto. Então, vamos ver, tá? O consenso espera um aumento ali, né, de 0,38, o anterior foi 0,28. Se vier abaixo do consenso, do esperado, isso é positivo, Nós teríamos aí uma tendência de uma pressão positiva para a nossa bolsa, só que o cenário externo está pesado, lá fora está pesado, certo? Nós temos aqui índice de preço de imóveis lá nos Estados Unidos, né? Então, e confiança do consumidor também nos Estados Unidos, certo? Então, isso aqui vai fazer preço. O cenário externo está pesado, mas nós temos fatores internos que podem ser positivos. Então, nós podemos ter aí uma bolsa de neutro para baixo. Agora, se o mercado lá fora entrar numa realização dessa queda, né, voltar a ganhar um pouco mais de força, ficar neutro, nós podemos ter aqui o Ibovespa aí de neutro para positivo, e aí que o cenário externo tende a pesar menos, se pesar menos. Então, nós temos duas influências, um ponto que pode ser positivo aqui internamente e um ponto negativo lá fora. Se aqui lá fora tiver um peso muito maior, estressar o mercado dos treasuries, aí nós teremos aí uma bolsa mais pesada, porque mesmo os fatores positivos internos podem gerar uma cautela para os investidores locais, beleza? E depois ficar atento aí aos índices de preço de imóveis e a confiança do consumidor lá nos Estados Unidos, beleza? Tem variação aqui do estoque de petróleo bruto, API,
né, tende a fazer um pouco mais de preço, mas já é lá no final do pregão, 5h30 da tarde. Beleza? Bom, esses são os recados de hoje. Muita atenção com o capital de vocês. Vocês que são do curto prazo, do day trade, eu sugiro que, assim, em momentos de cautela, tem muitos movimentos que vão acontecer. Muitos movimentos. Fiquem atentos aos movimentos e não criem vieses. Né? Não operem pelo seu viés, opera pelo fundamento. Se você não sabe operar pelo fundamento, ainda mais dólar não é só você olhar o gráfico e cruzou a média móvel, agora vou comprar, cruzou a média móvel para baixo, agora vou vender. Não tem setup mágico. Não tem setup mágico, né? Porque isso aqui são fundamentos econômicos. Então, busque alguém que possa te ensinar a operar dessa forma para que você possa ter sucesso nisso. Agora, você do longo prazo, olhe os fundamentos das empresas, né? Porque tem muita empresa que apanhou e que vem apanhando, mas os fundamentos dela não estão mudando tanto assim, né? Não seria para tanto, até porque tem muito fundo de investimentos que sofre resgate. Para pagar o cotista, ele tem que vender ações para poder gerar esse dinheiro e pagar os cotistas. Então, tem muita coisa que está em liquidação. Em liquidação, exatamente isso, beleza? Então, fiquem atentos a isso, você do curto prazo e você do longo prazo. Agora, se você está investindo para o longo prazo, não pense com a cabeça do curto, porque você vai olhar muitos fatores como esse aqui, ó. Olhando aqui, ó, no semanal, agora vamos olhar aqui no diário, ó, como é que é muito errático, ó. Olha o zigue-zague que fica no diário. Agora vamos olhar, ó, quanto mais você vai dando aquele zoom out, né, ó, os erráticos, né, já começam a ficar menores. Vamos olhar agora no mensal. Aqui. Você tem muito menos zigue-zague, ou seja, quanto mais longo prazo você olha, né, menos volatilidade, né, vamos botar assim, menos estresse você vai ter, certo? Beleza? Então, fiquem todos com Deus, muita atenção ao capital de vocês, fiquem ligados aí à ata do Copom e o IPCA 15 e até amanhã com mais giros de mercado. Valeu!